Meus amigos, eu acho bom ficar de olho aí em 2022, viu? Tem coisa legal para acontecer. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Eu, Bruno Formiga, nada, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp e, por gentileza, não me faça toda vez ter que pedir essa marmota, porque eu já tô bem saco cheio. Olha só, 2022 promete, viu? Porque vamos combinar. Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro seguirão no topo disputando tudo. Nada leva a crer, nada leva a crer, pelo que está acontecendo. Assim, são times que não se desfalcaram, são times que seguem com um elenco muito rico e cheio de opções e que terminaram jogando bem 2021. No caso de Palmeiras e Atlético, terminaram não só jogando bem, como ganhando. Né? O Flamengo acabou sem um título grande, mas foi no Paulo Souza, manteve as peças, não tem nenhuma grande contratação, mas entende-se que o elenco do Flamengo tem muitas opções. A mesma coisa vale para o Palmeiras, que perdeu uma figura ou outra, fez uma contratação ou outra, mas nada que mudasse o já competitivo time que mantém o seu treinador. O Atlético Mineiro sofreu a perda do Cuca, sofreu a perda do Diego Costa, mas mantém todo um plantel que é também riquíssimo. A questão aqui é quem pode incomodar os três em 2022. A gente pode partir do princípio que dois trabalhos seguirão competitivos, interessantes, mas talvez não a ponto de incomodar os três para um título brasileiro. De repente podem disputar para chegar longe numa Copa do Brasil, mas devem repetir bons trabalhos em 2022. Red Bull Bragantino e Fortaleza. Esses devem seguir com trabalhos interessantes, mas não necessariamente para incomodar por título os três que a gente citou. Acho que nesse ponto, tanto o Flamengo, quanto o Palmeiras, quanto o Atlético Mineiro não serão incomodados pelos ótimos trabalhos de Red Bull Bragantino e Fortaleza, que podem beliscar uma coisa ou outra ali, grandes campanhas, mas não imagino que a briga vai ser com esses três. Quem, por N razões de investimento, de trabalho, de perspectiva de crescimento, pode beliscar e encostar nessa galera. Acho que para campeonato brasileiro, a gente tem os três muito claramente colocados como favoritos. E acho que para Libertadores também. A coisa pode mudar de repente ali para uma Copa do Brasil, né? Eventualmente a gente pode ver uma nova força colocando as manguinhas de fora no brasileiro, mas a história é que pelo menos 4 times acho que vale a gente ficar de olho. E aí, Placar fez um ótimo levantamento de mercado da bola até o momento. E aí, os 4 que eu queria citar aqui são especificamente São Paulo, Internacional, Corinthians e Fluminense. O Corinthians, a gente meio que já projeta que, baseado no que foi em 2021, o time tende a melhorar, ainda mais com a chegada do Paulinho. Né? É quem tem mais estrelas, depois dos três citados, e pode ter um trabalho engrenado. Talvez você não acredite no Silvinho, eu tenho algumas dúvidas, mas é fato que o time tem muito talento. Renovou com o Fagner, mantém uma estrutura defensiva muito forte, né? Uma zaga que se complementa em idade e é muito interessante, um meio-campo que é muito completinho, linha de ataque também que tem tudo o que precisa. Então o Corinthians é um time para ficar de olho. Outro que eu acho que a gente deve ficar de olho, e aí a gente tem uma lista de todo mundo, quem contratou, quem não contratou, o Corinthians, inclusive, a placar mostra quem ainda poderia chegar, mas não vou nem entrar nesse mérito, né? Do Kaique, do Vitinho, do Marquinhos, essa galera que saiu e que poderia chegar ainda, como falam, de Diego Costa, de Cavani, eu não vou nem entrar nesse mérito. O fato é que só a chegada do Paulinho já complementa muito um time que, de novo, no papel é muito forte e pode melhorar. Então, o Corinthians, eu ficaria de olho, porque a tendência é que o Corinthians, por exemplo, para uma Copa do Brasil, acho que tem muito perfil para incomodar e até brigar para ser campeão. Outro time que é muito importante a gente ficar de olho, Fluminense. Esse já tinha uma base de garotos muito interessante, fez um 2021 para se observar,
tem a chegada de um técnico que é vencedor, que, óbvio, vai precisar enxergar esse elenco para fazer adaptações, porque o perfil de elenco desse Fluminense é bem diferente do Internacional que o Abel pegou em 2020 e quase foi campeão brasileiro, mas as chegadas de jogadores como o Cristiano, o lateral esquerdo do Sheriff, muito bom de passe, inclusive era o líder em assistências do time na Champions e foi um dos líderes em assistências da primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. O David Duarte, o Pineda é muito interessante de se ver, assim, eu fiz alguns jogos da Libertadores para o Facebook, né, com produção da TNT, o Pineda é um lateral técnico, tem força, Felipe Melo agrega muita experiência e ainda tem muita lenha para queimar. O Natan é um meia que só não tinha mais minutos, porque de fato era o Atlético, mas um cara que pode fazer muitas funções. O Cano, ótimo atacante para complementar ali, óbvio, não acredito que jogue ele Fred, mas é importante ter um cara como o Cano no elenco. O William, outro cara também multifuncional. Então, até agora, eu diria, inclusive, que o Fluminense foi quem melhor se reforçou. Então, é bom ficar de olho no Fluminense. Acho que pode incomodar também numa Copa do Brasil e imagino uma campanha ainda melhor em Campeonato Brasileiro. Não acho que entre como favorito, mas vai incomodar. Internacional já tinha uma base física muito forte, perdeu alguns jogadores, mas contratou algumas figuras interessantes. O Lisieiro acho que tem muito a agregar a esse time do Internacional. O D'Alessandro a gente precisa entender que D'Alessandro é esse, como ele vai ser utilizado. E o Wesley Moraes, um cara que, se não fossem lesões e situações específicas, acho que teria entregue mais até no futebol europeu, muita força física, números interessantes, inclusive, na Europa. Então, acho que a gente precisa ficar de olho em Corinthians, Fluminense, Internacional, e é bem importante que a gente olhe o movimento que está acontecendo no São Paulo. Primeiro que o São Paulo, acho que de todos esses que a gente citou, tem o técnico com as melhores perspectivas, no caso o Rogério Ceni, que tem coisas interessantes ali, tem peças interessantes e também se reforçou muito bem. Beleza que o Jandrei, não imagino que chegue para ser titular, mas o Rafinha chega para ser titular e acho que seria um bom reforço para praticamente todos os times. Acho que não é parâmetro olhar o que aconteceu no Grêmio de uma maneira individual. O Patrick é um jogador que agregaria em vários lugares e acho que chega para resolver problemas no time do São Paulo, principalmente o torcedor que reclamava o perfil do São Paulo, de jogadores acomodados, disso, daquilo. O Patrick, você pode falar qualquer coisa, menos falar de omissão. E o Alisson também é um jogador que cumpre muitos papéis. Acho que todas as contratações até aqui, muito pontuais do time do São Paulo, que fez uma limpa de jogadores que o torcedor já não tinha mais paciência. Os jogadores que terminaram jogando bem em 2021 e outros que têm perspectiva de melhorar em 2022. Então, eu não consigo ver outro cenário que não seja um cenário otimista para o brasileiro 2022, para ter pelo menos mais bons trabalhos distribuídos no campeonato. De novo, já falei que Fortaleza e Red Bull Bragantino devem manter a mesma pegada e acho que agora ganham a companhia de mais 4 equipes para se observar. São Paulo, Fluminense, Corinthians acho que já era um time que a gente sabia que 2022 era para ficar de olho, e o Internacional. E aí você tem esses 4 mais 2 já são 6. Mais 3, os 3 intocáveis que a gente citou, são 9 times interessantes, pelo menos, para se observar no Campeonato Brasileiro. Isso sem contar que a gente pode ter boas surpresas. Por exemplo, o desempenho do Botafogo em 2022, com um investimento, com uma mudança radical no modelo de negócio, é algo para se observar. Então, assim, eu posso não ser dos caras mais otimistas do mundo, mas para a temporada 2022 no futebol brasileiro, eu acho que a gente vai ter coisas muito legais acontecendo, inclusive nesses 4 times que eu acho que a gente tem que ficar de olho, principalmente em relação à Copa do Brasil e, óbvio, o desempenho de médio e longo prazo no Campeonato Brasileiro, beleza? Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente aí o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de qualquer coisa, beleza? É nóis, tamo junto e um abraço.